Entre tradição e ruptura. O ultimato que abala a monarquia britânica. Nos bastidores silenciosos da monarquia britânica, onde cada gesto é medido e cada palavra carrega o peso de séculos de tradição, uma nova crise começa a ganhar forma. Aquilo que outrora era tratado como rumores discretos, agora emerge como uma tensão palpável entre duas figuras centrais da Casa de Windsor, Princess Anne e Queen Camilla. A pergunta que ecoa, tanto dentro quanto fora dos muros do palácio, é simples, mas profundamente complexa. Como uma família lida com conflitos quando o dever público se entrelaça com divergências pessoais? A resposta, ao que tudo indica, não é lidar. Pelo menos não da forma tradicional. Em muitos aspectos, os conflitos são absorvidos, silenciados ou deslocados para longe do olhar público. No entanto, desta vez, o silêncio parece ter sido rompido. Relatos recentes sugerem que Princess Anne teria emitido um ultimato sem precedentes. Ela estaria disposta a boicotar uma futura coroação de Prince William caso Queen Camilla mantenha um papel central nos preparativos cerimoniais. Uma declaração dessa magnitude não apenas surpreende, ela abala os próprios alicerces da instituição. Conhecida por sua disciplina inabalável e compromisso absoluto com o dever, Anne sempre foi vista como o exemplo máximo da estabilidade real. Ao longo de décadas, jamais permitiu que questões pessoais interferissem em eventos de importância nacional. Por isso, sua suposta posição atual indica que algo ultrapassou uma linha invisível, uma fronteira pessoal profundamente enraizada. Por outro lado, Queen Camilla parece não demonstrar sinais de recuo. Desde a coroação de King Charles III em 2023, sua presença na estrutura do poder monárquico tornou-se mais assertiva. Aquela que outrora ocupava um papel secundário, agora revela ambições de modernizar a instituição. Uma postura que, embora alinhada com certos ventos contemporâneos, provoca resistência entre os mais tradicionais. Dentro de uma sala reservada no Buckingham Palace, onde o aroma de chá Earl Grey se mistura ao cheiro de madeira antiga, teria ocorrido uma reunião tensa. De um lado, Camilla, propondo mudanças nos protocolos cerimoniais, simplificação de reverências, reorganização de assentos, uma tentativa clara de tornar a monarquia mais acessível ao público moderno. Do outro, Anne, observando cada detalhe com um olhar crítico, vendo nessas mudanças não uma evolução, mas uma erosão. Para Anne, a monarquia não é um palco de experimentação, mas uma estrutura cuidadosamente mantida por regras e continuidade. Cada alteração sugerida por Camilla não é apenas uma adaptação, é, em sua visão, um golpe contra a essência da instituição. A memória de Queen Elizabeth II, que dedicou sua vida à preservação dessas tradições, paira como uma referência silenciosa, quase sagrada. O conflito, portanto, vai além de uma disputa pessoal. Trata-se de uma colisão entre duas visões de mundo: tradição versus modernização, continuidade versus adaptação. E no centro dessa tensão está Prince William, o herdeiro do trono, forçado a navegar entre lealdades familiares e responsabilidades institucionais. O dilema que ele enfrenta é particularmente delicado. De um lado, sua tia, símbolo de dever e estabilidade. Do outro, a rainha consorte, figura de crescente influência ao lado de seu pai. Qualquer decisão que tome terá repercussões não apenas dentro da família, mas também na percepção pública da monarquia. Enquanto isso, os corredores do palácio permanecem silenciosos, mas carregados de tensão. Retratos de monarcas passados parecem observar, como testemunhas mudas de mais um capítulo turbulento na longa história da coroa britânica. Funcionários e conselheiros evitam comentários diretos, mas a inquietação é evidente. Talvez o aspecto mais revelador dessa situação seja justamente a dificuldade em lidar com ela como uma família comum. Na realeza, conflitos não são resolvidos em mesas de jantar ou conversas francas. Eles são geridos, contidos e muitas vezes adiados. Mas quando atingem esse nível de intensidade, tornam-se impossíveis de ignorar.
Ao retornar ao seu gabinete, permaneceu imóvel diante da janela que dava para os vastos jardins de Buckingham. Retirou as luvas com precisão e pousou-as sobre a mesa, mantendo o olhar fixo no horizonte, onde as torres modernas de Londres se erguiam como símbolos de um tempo que avançava sem pedir permissão. Em sua mente, a imagem de Camila conduzindo a reunião com segurança excessiva repetia-se como um presságio inevitável. Anne compreendia, com uma clareza quase dolorosa, que o silêncio seria interpretado como consentimento, e se permanecesse calada, a ordem que sempre venerara acabaria cedendo lugar a uma força indefinida, uma força onde a dignidade poderia ser trocada por uma modernização superficial, moldada mais por conveniência do que por princípios. Um suspiro leve escapou de seus lábios, embaçando o vidro à sua frente. Sua voz, baixa e carregada de preocupação, ecoou no vazio do aposento. A monarquia resiste através da ordem. Quando a ordem é alterada, tudo começa a tremer. Os longos corredores do palácio já não transmitiam a mesma serenidade de outrora. A quietude régia dera lugar a uma atmosfera densa, impregnada de cálculos não verbalizados. Havia algo no ar, uma tensão invisível, mas palpável, como se cada passo carregasse intenções ocultas. Camila movia-se pelos salões com uma confiança quase declaratória. Seus passos ressoavam sobre o assoalho de madeira como se marcassem território. Já não se contentava em ocupar o papel de consorte discreta ao lado do rei. Sua presença tornara-se constante em discussões estratégicas, espaços onde, tradicionalmente, a figura da rainha era apenas simbólica. Horas eram gastas em seu gabinete privado, cercada por documentos volumosos que detalhavam eventos futuros de grande relevância. Seus olhos percorriam as páginas com rapidez calculada, enquanto sua mão, adornada pelo anel que carregava a história da coroa, traçava linhas vermelhas, cortando, ajustando e redefinindo planos com precisão cirúrgica. Para Camila, tratava-se de uma renovação necessária. Em sua visão, a monarquia precisava respirar novos ares para sobreviver à exigente percepção pública do século XXI. Contudo, essa modernização vinha acompanhada de uma mudança silenciosa e significativa. Vozes discordantes, especialmente aquelas enraizadas na tradição, estavam sendo gradualmente afastadas. Novos canais de comunicação foram estabelecidos, permitindo-lhe lidar diretamente com assessores seniores e especialistas em mídia, contornando o conselho consultivo tradicional, onde Anne sempre exercera papel central. Esse desvio não passou despercebido pelos funcionários mais atentos do palácio. Muitos percebiam que não se tratava apenas de uma reorganização, mas de uma transferência de poder cuidadosamente arquitetada. As tradicionais reuniões informais da tarde, outrora marcadas por leveza e etiqueta, transformaram-se em espaços de influência. Nelas, Camila tecia ideias para o futuro reinado de William, propondo uma coroação mais enxuta com a remoção de juramentos antigos, considerados excessivamente complexos, substituindo-os por elementos mais acessíveis ao público contemporâneo. Entretanto, um detalhe tornava-se impossível de ignorar. O nome de Anne, a guardiã dos protocolos, não aparecia em nenhum desses esboços iniciais. As movimentações independentes de Camila rapidamente chegaram aos ouvidos de Anne, por meio de relatórios confidenciais e sussurros discretos de cortesãos leais. Sentada em seu gabinete no Palácio de St. James, ela abriu lentamente um dossiê recém-entregue. Era um documento detalhando a estrutura de uma nova equipe cerimonial proposta por Camila. Seus dedos percorreram a lista de nomes. Todos eram novos rostos, alinhados com a visão reformista que se consolidava. Seu próprio nome, outrora presença obrigatória no topo das listas consultivas, fora relegado a uma posição secundária, ou, em alguns casos, completamente omitido dos núcleos decisórios. Curiosamente, o sentimento que emergiu não foi de indignação comum. Em vez disso, uma vigilância intensa tomou conta de seus pensamentos. Havia algo mais profundo em jogo. Aquilo não era apenas um embate de influência entre duas figuras poderosas. Era uma fissura estrutural. Anne percebeu que a questão transcendia rivalidade pessoal. Tratava-se de uma possível ruptura no protocolo de sucessão, uma tentativa de moldar o futuro reinado de William, não a partir de sua própria identidade, mas conforme uma visão previamente desenhada por outrem.
Ela recostou-se na cadeira, fechando os olhos por um instante para conter a turbulência interna. Recordou-se das coroações de seus pais, momentos em que a continuidade e o respeito absoluto às tradições haviam sustentado a legitimidade da instituição. Cada gesto, cada palavra, cada símbolo carregava um peso histórico que não podia ser simplesmente reinterpretado. As ações unilaterais de Camila, ignorando canais oficiais, ultrapassavam limites que Anne considerava inegociáveis. Anne fechou lentamente o dossiê, o couro antigo encontrando-se com um som seco que ecoou pelo espaço silencioso. Durante anos, aprendera a distinguir o essencial do supérfluo, a ignorar pequenos atritos em nome de uma estabilidade maior. No entanto, naquele instante, algo havia mudado. O que antes poderia ter sido descartado como simples ruído institucional, agora revelava contornos mais profundos e inquietantes. Seu silêncio prolongado, outrora sinal de prudência, mostrava-se, em retrospecto, uma concessão perigosa. Sem perceber, permitira que as ambições de Camila crescessem sem contenção, ganhando forma e influência dentro dos muros espessos do palácio. Já não se tratava de divergências pontuais, mas de uma disputa silenciosa sobre o próprio significado da continuidade monárquica. Ao erguer o olhar, Anne já não carregava a serenidade passiva de observadora. Em seu lugar havia uma determinação firme, quase impenetrável. Levantou-se e sua sombra se projetou longa sobre o chão polido, como um pilar que se recusa a ceder diante da tempestade que se aproxima. Em sua mente, um plano começava a se desenhar, não impulsivo, mas inevitável. Ela compreendia algo que poucos ousavam admitir. Proteger a coroa nem sempre significava preservar a harmonia. Às vezes, exigia confronto direto, mesmo entre aqueles que partilhavam a mesma mesa, o mesmo legado, a mesma responsabilidade histórica. O ambiente dentro do palácio já não sustentava a aparência de calma cerimonial. Uma fissura invisível se alastrava pelos corredores, infiltrando-se nas salas administrativas e nos gabinetes outrora alinhados. As equipes, antes unidas por um propósito comum, começavam a se dividir em facções distintas. De um lado estavam os jovens assessores, energizados pelas propostas de reforma de Camila. Para eles, a modernização não era apenas desejável, mas essencial à sobrevivência da instituição. Do outro, permaneciam os cortesãos veteranos, guardiões de práticas seculares, que viam nas mudanças uma ameaça real à ordem que resistira ao tempo e às crises. A tensão atingiu seu ápice durante uma reunião a portas fechadas na Sala Leste, um espaço reservado às decisões mais delicadas sobre cerimônias e protocolos. Quando Anne entrou, sua presença alterou imediatamente o equilíbrio do ambiente. Seu rosto, rígido como granito, não deixava espaço para interpretações. Trazia consigo apenas um pequeno caderno e uma caneta tinteiro antiga. Objetos simples, mas carregados de significado. Símbolos de continuidade, disciplina e respeito pelas tradições que sustentavam a monarquia. À sua frente, Camila estava cercada por pilhas de documentos impecavelmente organizados. Sua expressão transmitia confiança, quase uma convicção inabalável de que o futuro lhe pertencia. Durante a apresentação, detalhou um plano ambicioso de reestruturação da equipe responsável pela futura coroação de William. Mas havia um elemento impossível de ignorar. Nesse novo arranjo, o papel de Anne seria reduzido a uma função meramente honorífica, desprovida de influência real. Anne permaneceu em silêncio durante toda a exposição. Observava, absorvia, analisava. Pequenos gestos, o leve girar de um anel, o estreitar quase imperceptível dos olhos, denunciavam um julgamento silencioso, porém implacável. Quando Camila concluiu, acompanhando suas palavras com um sorriso calculado, Anne pousou lentamente a caneta sobre a mesa. O som, embora discreto, cortou o ambiente como uma fissura súbita. Sem elevar a voz, começou a falar. Seus argumentos não se perderam em detalhes secundários. Foram diretos, precisos, atingindo o núcleo da questão. O respeito ao direito do herdeiro, a importância da continuidade ritual, o equilíbrio delicado entre evolução e preservação. Seu olhar fixou-se em Camila. Não com hostilidade pessoal, mas com a severidade de alguém que testemunha uma invasão em território sagrado. Então, num gesto que rompeu protocolos não escritos, Anne levantou-se. O silêncio tornou-se absoluto.
Sua declaração foi simples, mas devastadora. Caso as mudanças propostas fossem mantidas, ela se retiraria completamente de qualquer envolvimento na coroação de William. A reação foi imediata, embora contida. Nos rostos dos presentes, treinados para a neutralidade, surgiu um vislumbre de choque genuíno. Aquela não era uma ameaça vazia, era um movimento estratégico de enorme peso simbólico. Na tradição monárquica, a ausência de Anne, amplamente reconhecida como um dos pilares de dever e lealdade, equivaleria a uma declaração pública de ruptura. Seria um sinal de que o evento, por mais grandioso que fosse, careceria da legitimidade conferida pela continuidade histórica. A decisão revelava o quão crítica a situação havia se tornado. Anne, que sempre colocara o dever acima de qualquer inclinação pessoal, agora transformava sua própria presença em instrumento de resistência. As consequências foram imediatas. Relatórios da reunião circularam com urgência pelos diferentes setores do palácio. O impacto não se limitou àquela sala. Espalhou-se como uma onda silenciosa, carregando consigo incerteza e inquietação. Em outra ala, William recebeu o relato detalhado por meio de seu assessor mais próximo. Leu cada linha com atenção, absorvendo não apenas os fatos, mas o peso implícito de cada decisão. O relatório permanecia imóvel sobre a mesa de Mogno, mas sua presença parecia comprimir o ar ao redor. Não era apenas um documento, era um prenúncio. Prince William levantou-se lentamente, caminhando até a janela. Do outro lado, na distância elegante dos Jardins Reais, situava-se a residência de seu pai e de Queen Camilla. Foi naquele instante que compreendeu. O conflito havia deixado de ser uma disputa pessoal. Tornara-se o primeiro grande teste de sua autoridade como futuro monarca. O interior da Clarence House sempre fora conhecido por seu ambiente mais acolhedor, quase íntimo, em contraste com a rigidez solene do Buckingham Palace. Mas naquele dia, até mesmo aquele refúgio parecia sufocado por uma tensão invisível. Quando William cruzou a soleira, seu semblante era controlado, porém carregado de intenção. Não estava ali como filho ou enteado, estava ali como herdeiro. Cada passo sobre o tapete espesso era silencioso, mas sua presença falava alto. Os funcionários da casa inclinavam-se com uma reverência mais profunda do que o habitual. Eles também percebiam, algo estava prestes a mudar. Queen Camilla aguardava na pequena sala de estar, envolta na luz suave do fim da tarde. Sentada em uma poltrona de veludo, segurava sua xícara de chá com uma naturalidade ensaiada ao longo dos anos. No entanto, seus olhos denunciavam vigilância, uma atenção afiada, quase estratégica. Quando William entrou, ela ofereceu um sorriso discreto, educado o suficiente para manter a aparência, mas carregado de um desafio silencioso. Ele sentou-se à sua frente, postura rígida, mãos entrelaçadas. Não falou imediatamente, observou. Pesou. Em sua mente, cruzavam-se os planos alterados, as anotações firmes de Princess Anne e o crescente desconforto entre conselheiros leais à tradição. Quando finalmente falou, sua voz era controlada, mas firme. Para William, a coroação não era um simples ritual, era uma declaração, um momento simbólico que definiria o tom de seu reinado. Ele desejava que aquela cerimônia carregasse sua identidade, construída com base em uma herança cuidadosamente selecionada, não imposta. A resposta de Camilla foi imediata e cortante em sua sutileza. O leve som da porcelana tocando o pires marcou o início de sua resistência. Sem elevar o tom, deixou claro que não pretendia ceder. Suas propostas, segundo ela, não eram interferências, mas evoluções necessárias para preservar a relevância da monarquia em tempos modernos. Havia, em cada gesto, no ajuste de seu colar de pérolas, no olhar fugaz ao relógio antigo, uma mensagem inequívoca. Ela acreditava possuir respaldo suficiente, sustentado por King Charles III, para conduzir os rumos da instituição. Aquele desprezo velado pela posição de William acendeu algo profundo. Não um impulso de confronto, mas uma determinação fria. Seus olhos fixaram-se nos dela, agora não mais como um membro da geração mais jovem, mas como o guardião do futuro. Com argumentos precisos, ele estabeleceu limites. Qualquer intervenção nos rituais de coroação sem seu consentimento não seria apenas inadequada, seria uma quebra da ordem institucional. Ao levantar-se, sua postura falou tanto quanto suas palavras, e por um breve segundo, a confiança de Camilla vacilou.
Não houve gritos, não houve acusações diretas, mas o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer confronto aberto. William deixava claro, a era da influência indireta sobre suas decisões havia terminado. Ao sair da Clarence House, o ar frio do jardim pareceu devolver-lhe a clareza. Um leve aceno ao assessor que o aguardava bastou. A decisão já estava tomada. Seu futuro não seria moldado por forças externas, apenas por sua própria visão e por aqueles que compreendiam o valor da tradição. Mas o dia ainda não havia terminado. Em vez de retornar à sua residência, o carro seguiu silenciosamente pelas ruas de Londres até a casa de Princess Anne. O encontro que se aproximava carregava um peso diferente, não de confronto, mas de alinhamento. Anne o recebeu em seu escritório privado, um espaço marcado por estantes antigas e memórias tangíveis da era de Queen Elizabeth II. Sob a luz quente de um abajur, William percebeu algo raro, um traço de cansaço no rosto da tia. Ainda assim, seus olhos permaneciam firmes, sustentados por uma convicção inabalável. Sentaram-se frente a frente, sem necessidade de formalidades excessivas. Entre eles, não havia apenas laços familiares, havia uma compreensão compartilhada do que estava em jogo. Anne não falou de ressentimentos pessoais, falou de estrutura, de continuidade, de limites que não deveriam ser ultrapassados. Para ela, a monarquia era uma construção delicada, mantida por disciplina e respeito à ordem estabelecida, e qualquer tentativa de reconfigurá-la sem cautela poderia comprometer sua própria sobrevivência. William ouviu atentamente, não como um sobrinho em busca de aprovação, mas como um líder em formação, avaliando conselhos com discernimento. Naquele momento, algo se consolidava, uma aliança silenciosa entre passado e futuro. O verdadeiro conflito não era entre indivíduos, mas entre visões. De um lado, a adaptação ousada, impulsionada por Queen Camilla. Do outro, a preservação rigorosa, defendida por Princess Anne. E entre elas, William, obrigado a escolher não apenas um caminho, mas a identidade de seu reinado. William iniciou a conversa com uma clareza incomum, como alguém que já não podia se dar ao luxo da hesitação. Relatou, com precisão quase cirúrgica, a postura de Camilla. Uma atuação que, sob a aparência de reforma, escondia fissuras profundas na estrutura de poder. Para ele, o problema não era a modernização em si, mas o modo como ela vinha sendo conduzida, sem limites claros, sem respeito à hierarquia, sem consideração pelo equilíbrio que sustentava a instituição há séculos. Anne ouviu em silêncio, as mãos delicadas firmemente entrelaçadas. Em alguns momentos, inclinava levemente a cabeça, especialmente quando William mencionava a necessidade urgente de proteger a legitimidade do herdeiro. Havia, entre eles, uma compreensão que dispensava explicações longas. Não era apenas um laço de sangue que os unia, mas uma devoção compartilhada à continuidade da coroa. Quando chegou sua vez de falar, Anne não recorreu a discursos dramáticos. Sua força residia na experiência acumulada ao longo de décadas. Revelou a William as linhas de fratura que aprendera a identificar ao longo dos anos. Mudanças aparentemente pequenas, que quando mal conduzidas, tinham o poder de desestruturar todo um sistema simbólico. Para ela, a tradição não era rigidez, era a linguagem invisível que mantinha a confiança entre a coroa e o povo. Dessa convergência de visões, nasceu algo maior que um simples acordo. William propôs uma aliança direta, estratégica e, acima de tudo, discreta. Precisava da experiência incontestável de Anne, de sua credibilidade absoluta, para revisar integralmente os planos da coroação e remover interferências que considerava inadequadas. A resposta de Anne veio sem palavras imediatas. Levantou-se com firmeza, caminhou até a grande mesa e abriu documentos que havia preparado em segredo muito antes daquele encontro. Não era improviso. Era antecipação. Juntos, mergulharam nos detalhes. Cada elemento da cerimônia foi analisado com rigor. A posição dos oficiais, a ordem dos juramentos, os símbolos que seriam mantidos ou ajustados. As anotações de Anne, feitas com tinta azul, meticulosamente organizada, encontraram os traços rápidos do lápis de William. O resultado não era apenas uma revisão. Era um redesenho estratégico. O que estavam construindo ia além de um plano cerimonial. Era uma contraofensiva silenciosa. Aos poucos, começaram a coordenar ações com conselheiros leais, muitos dos quais já demonstravam desconforto com as diretrizes recentes de Camilla. As comunicações passaram a circular por canais seguros, cuidadosamente filtrados. Sem alarde, o espaço de atuação da rainha consorte começou a se estreitar.
Sua influência não desapareceu de imediato, mas foi sendo redirecionada, gradualmente conduzida de volta ao papel tradicional, o de apoio, não de comando. William observava Anne trabalhar com uma admiração crescente. A precisão, a frieza estratégica, a capacidade de decidir sem vacilar, tudo aquilo representava uma lição de liderança que nenhum manual poderia ensinar. Pela primeira vez, ele não se via apenas como herdeiro, mas como alguém verdadeiramente responsável por proteger o futuro da instituição. Anne, por sua vez, enxergava em William uma transformação significativa. Já não era o jovem príncipe que precisava ser orientado. Havia nele uma firmeza nova, uma consciência clara do peso que carregava. Ele não buscava poder, buscava estabilidade. E a aliança entre os dois funcionava como um mecanismo preciso, fechando silenciosamente as brechas que haviam sido abertas. Onde antes havia dúvida, agora havia coordenação. Onde existia dispersão, surgia foco. Quando o amanhecer começou a iluminar o horizonte, o plano estava completo. Descansava nas mãos de William como um documento simples, mas carregado de implicações profundas. Eles trocaram um olhar breve, um leve aceno substituindo qualquer juramento formal. Não era necessário dizer mais nada. Ambos sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O gabinete do rei permanecia envolto em um silêncio quase solene. O tic-tac constante de um relógio antigo preenchia o espaço, marcando o tempo com uma precisão implacável. Sentado atrás de sua mesa de mogno, o rei examinava o documento que lhe fora entregue. Suas mãos, já marcadas pelo tempo, estavam firmemente unidas. Seus olhos percorriam cada linha com atenção. Aquilo não era apenas uma revisão cerimonial, era uma redefinição do equilíbrio de poder dentro da própria monarquia. Perto da janela, Camila permanecia imóvel. Sua silhueta era recortada pelas cortinas pesadas, criando um contraste entre luz e sombra. Embora tentasse manter a compostura, o leve tamborilar de seus dedos no parapeito revelava a tensão crescente. No íntimo, Charles III sempre alimentara o desejo sincero de harmonia familiar. Mais do que um soberano, via-se como o elo que deveria manter unidas as delicadas engrenagens emocionais e institucionais da monarquia. Contudo, a experiência ensinara-lhe que nem mesmo os laços de sangue ou de afeto são suficientes para conter tensões quando interesses, ambições e interpretações de dever entram em conflito. Os acontecimentos recentes haviam ultrapassado aquilo que poderia ser tratado como meras divergências internas. As atitudes de Camilla Parker Bowles, marcadas por uma crescente autonomia e por decisões tomadas à margem dos protocolos tradicionais, criaram um desconforto que não podia mais ser ignorado. Aquilo que inicialmente poderia parecer iniciativa, transformou-se aos olhos de outros membros da família em uma ameaça à ordem cuidadosamente construída ao longo de gerações. A reação de Anne, Princess Royal, foi particularmente reveladora. Conhecida por sua disciplina inabalável e profundo senso de dever, Anne mostrou-se disposta a confrontar diretamente aquilo que considerava um desvio perigoso. Sua postura não era motivada por rivalidade pessoal, mas por uma convicção quase inegociável de que a monarquia só sobrevive enquanto instituição se mantiver fiel às suas próprias regras. Já Prince William adotou uma abordagem igualmente firme, embora mais estratégica. Sua intervenção direta evidenciava não apenas preocupação com o presente, mas também com o futuro reinado que um dia herdaria. Para William, permitir que precedentes fossem estabelecidos fora da estrutura tradicional significaria comprometer a estabilidade de sua própria coroa. Diante desse cenário, Charles compreendeu que a neutralidade já não era uma opção. A tensão crescente ameaçava transformar-se em uma ruptura irreversível, capaz de abalar não apenas a família, mas também a percepção pública da instituição. E assim, com um suspiro carregado de peso histórico, tomou a decisão que definiria aquele momento. Ao assinar o novo plano, cada traço de tinta representava mais do que uma medida administrativa. Era um gesto de afirmação e um reconhecimento de que, acima de relações pessoais, estava a necessidade de preservar a dignidade da coroa. O documento estabelecia limites claros para o papel de Camila, restringindo sua participação em cerimônias e decisões estratégicas. Mais ainda, reafirmava que o futuro da monarquia estaria sob a responsabilidade direta de William e do conselho tradicional, onde a voz de Anne assumia posição de destaque.
A reação de Camila foi contida, mas eloquente. Por trás de um sorriso cuidadosamente mantido, havia o brilho inegável da frustração. Não se tratava apenas de perder influência, mas de confrontar uma verdade mais profunda, a de que, independentemente de seu título, sua posição dentro da estrutura mais íntima da dinastia sempre seria, de certa forma, periférica. Curiosamente, nem William nem Anne demonstraram qualquer sinal de triunfo. Receberam a decisão com a sobriedade de quem entende que vitórias institucionais raramente trazem satisfação pessoal. Para ambos, o restabelecimento da ordem era um dever cumprido, não uma conquista a ser celebrada. Quando a reunião chegou ao fim, a luz do entardecer atravessava os salões do palácio, projetando sombras longas e silenciosas. Era uma imagem quase simbólica. Apesar da clareza das decisões tomadas, as tensões permaneciam, discretas, porém persistentes. A unidade, ao menos naquele momento, existia mais como aparência do que como realidade. A monarquia, como qualquer instituição viva, precisa evoluir. No entanto, essa evolução exige equilíbrio, um delicado jogo entre adaptação e preservação. E é justamente nesse ponto que surge a questão central. Até que ponto a firmeza demonstrada por Anne e William é necessária, e quando ela se torna excessiva? Em minha opinião, a postura de ambos, embora dura, mostra-se essencial dentro do contexto apresentado. A monarquia não é apenas uma família, é uma instituição carregada de simbolismo, tradição e responsabilidade histórica. Permitir que normas sejam flexibilizadas de forma arbitrária pode abrir precedentes perigosos, capazes de corroer sua credibilidade ao longo do tempo. No entanto, isso não elimina o aspecto humano da situação. A forma como Camila foi afastada, ainda que institucionalmente justificável, carrega um peso emocional significativo. A ausência de diálogo mais empático pode aprofundar divisões que, a longo prazo, também ameaçam a estabilidade que se busca proteger. Assim, a firmeza de Anne e William não deve ser vista como crueldade, mas como uma escolha difícil diante de um dilema maior. Ainda assim, permanece a reflexão. Preservar a ordem não deveria significar, necessariamente, sacrificar a possibilidade de reconciliação. Afinal, mesmo dentro das estruturas mais rígidas, são as relações humanas que, em última instância, sustentam ou fragilizam qualquer reinado.